Que a paz que excede todo entendimento alcance você, aí, onde e como você está. Né? Bem disse o salmista quando ele falou: olha, me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Quantos acordaram aí? Dá glória a Deus aí. Amém, né? Nós tivemos o privilégio de deitar, de dormir e de acordar. Muitos deitam e não dormem. Outros dormem e não se acordam. E muitos se acordam prostrados, né, desanimados. Mas nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, né, tanto fisicamente como emocionalmente. Amém? Mas hoje eu vim fazer algo bem diferente. Hoje eu vim convidar você a você postar uma experiência com criança que te marcou. Vou repetir. Hoje eu venho convidar você a você postar uma experiência com criança que te marcou. Amém? E antes de eu relatar algumas experiências, que eu já tive muitas, né, algumas engraçadas, outras inspiradoras, né? Já tive criança que pediu para orar, para colocar o sol dentro de um copo. Eu já tive criança que pediu para orar, para ressuscitar um gato, não é? Já tive várias. É muito interessante lidar com criança. Em Joel, vou convidar você a você ler o livro de Joel, o capítulo 2, livro de Joel, capítulo 2, e o versículo 28, que diz assim, ó: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Sabe, esse filho que profetizará pode ser o seu, esse velho que sonhará, né? Nós sabemos que o velho ele já não tem muita expectativa de vida, né? Ele já não tem mais o mesmo vigor. Mas aqui em Joel 2,28 diz que nos últimos tempos, né, Deus derramará no seu espírito sobre toda a carne. Né? Então os filhos e filhas eles profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Então se você crê, a sua criança ela vai ter visões, ela vai profetizar, né? O seu adolescente ele vai ter experiências. E eu convido você hoje a você postar alguma experiência que você teve, que marcou a sua vida com seu filho ou com uma criança, porque o teu testemunho pode encorajar o outro a ter a mesma experiência. O teu testemunho pode despertar a fé no outro. Né? Nós sabemos que estamos em tempos difíceis, onde o mundo tem levado crianças, adolescentes, jovens para uma ida sem volta, não é? Mas aqui, se nós crermos, né, se nós levarmos as nossas crianças a terem experiências com o Senhor, nós teremos esperança no futuro. E a primeira experiência que eu quero compartilhar com você é com Davi. Davi é o meu filho. E desde que ele nasceu, que eu e Davidson sempre explicou para ele que o nome dele é Davi, por causa de Davi da Bíblia. E a gente contou a história toda para ele, e eu sempre comecei a explicar para ele que o gigante são as coisas difíceis que se apresentam para nós e que tem que ser vencidas. E assim a gente foi explicando, e em alguns momentos Davidson até dizia: esse menino está entendendo? Eu disse: entende. A criança ela é a maior propagadora do evangelho hoje, sabe por quê? Você escuta uma palavra abençoadora do seu pastor, pouco você comenta. Mas se uma criança ela for ensinada de maneira que ela entenda, ela chega em casa, ela diz pro pai, diz pra mãe, diz pro avô, pro avó, ela viaja daqui a 15 dias e conta tudo que aprendeu. Amém? E aí um dia a gente jantou
Eu fui deitar com dor de cabeça, estava com enxaqueca. E aí ficou Davidson e Davi assistindo. Depois, Davi foi deitar. E Davidson perguntou: Davi, você vai querer comer mais alguma coisa? E Davi disse não. Demorou um pouco tempo, Davi começou a dizer que estava com fome. E eu, deitada, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Ele dizendo: e agora eu tô com fome. E agora eu tô com fome. E Davidson disse: olha, se você depois me pedir comida, você vai apanhar, viu? E ele ficou lá. Até um certo momento que ele se levantou da cama. Chegou na porta, aí se armou assim e disse: gigante, aí vou eu! Pai, abriu a porta e disse: papai, eu tô com fome! E eu fiquei sorrindo sozinha no quarto, né? Porque o Senhor me trouxe à memória que vale a pena levar a nossa criança a ter experiências com o Senhor. Então, leve a sua criança a ter experiências com o Senhor. Ensine a sua criança a orar. Aproveite esse tempo, né? Se você está de quarentena, tire algumas lições de alguns textos bíblicos para ensinar para a tua criança. E a outra experiência foi com a criança da igreja. Ela ia para os cultos. Na época, ela tinha 5 anos. Ela ia para os cultos, uma pessoa ia levar, ia trazer. E no momento de oração, eles não sabiam escrever, né? Eles não sabem escrever. Então eu perguntava: qual é o seu pedido de oração hoje? Cada criança dizia e eu copiava. E essa criança, ela sempre pedia para que o pai e a mãe fossem para a igreja. E assim, né? Passaram-se os dias. E um certo dia, um certo culto, ela chegou para mim. O culto da igreja estava muito lotado. Eu não tinha percebido, né? Depois do louvor, quem tinha chegado. E ela chegou lá atrás e disse: tia, Deus ouviu a minha oração. Aí eu: foi meu amor, foi. O que foi? Que eu já nem lembrava mais, né? Meu pai e minha mãe vieram para a igreja. E aí quando eu saí do culto, eu mostrei o caderninho de oração para sua mãe. E hoje eles estão na igreja, toda a sua família. Porque uma criança de 5 anos orou para que o seu pai e a sua mãe estivessem na igreja. E hoje estão na igreja. Amém? Então, eu convido você a levar a sua criança a ter experiência com o Senhor. Eu convido você hoje a você postar uma experiência que você teve com uma criança que marcou a sua vida. Amém? Porque como diz Joel 2:28, acontecerá que Deus derramará o seu Espírito e os seus filhos, suas filhas profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visão. Amém? Então que o Senhor abençoe ricamente a sua vida nesse dia. Sabe que a paz que excede todo entendimento reine no ambiente que você está. Porque quando estamos em paz, não tem crise que nos alcance. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.